Senhores e senhoras, muito boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Espero que tudo esteja muitíssimo bem com todos vocês. Eu sou o Arenga e esse é o Viva Notícia. Olha, até que enfim, a gente ouviu uma coisa muito boa ontem na Câmara dos Deputados, tirando fora o presidente da Câmara, que continua, para mim, em particular, sendo um boneco, mas, olha, eu fiquei pasmo de ver a derrota do Lula ontem sobre o imposto e a vitória nossa. Foi ótimo. Fiquei mais contente ainda em ver o Fachin. Realmente, o Fachin mostrou que desta vez, pelo menos, ele está do lado do povo. André Mendonça, parabéns mais uma vez. É a voz que se ergueu a favor do povo brasileiro. A suspensão de perfis das redes sociais caracteriza a hipótese da censura prévia. Mas André Mendonça, vocês vão ouvir o que ele vai dizer, tá? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão possui posição preferencial. Primeiro, porque é meio indispensável à defesa das demais liberdades e direitos fundamentais. Segundo, porque a liberdade de expressão é condição de possibilidade do Estado de Direito democrático, na medida em que apenas uma sociedade na qual o cidadão seja livre para expressar a sua vontade, sem receio de reprimenda estatal, se pode falar em soberania popular. Com todas as vênias aos que possuem compreensão em sentido diverso, penso que ao assumir maior protagonismo em questões que deveriam ser objeto de deliberação por parte do Congresso Nacional, o Poder Judiciário acaba contribuindo, ainda que não intencionalmente, para a agudização da sensação de desconfiança, hoje verificada em parcela significativa da nossa sociedade. É preciso quebrar esse ciclo vicioso. A supressão de perfis caracteriza hipótese de censura prévia. Ao suspender o perfil de determinado usuário ou o acesso aos serviços de toda uma plataforma digital, em razão de produção sistemática de desinformação, por exemplo, busca-se impedir a veiculação de novas manifestações, ante o risco de se consubstanciarem em novas transgressões ao ordenamento jurídico. Dito de forma direta, para evitar nova manifestação que possa configurar um ilícito, tolhe-se a possibilidade de qualquer manifestação. A tarefa de regular as redes sociais, ou ainda o espaço público atual, deve ser feita pelos agentes que detêm a outorga direta pelo povo para limitar suas ações. Ninguém melhor do que os dirigentes investidos de legitimidade democrática direta para estabelecer as regras de utilização do ágora do nosso tempo, dispondo sobre os limites de uso do único instrumento verdadeiramente essencial a qualquer regime democrático, a garantia em favor de todos de se expressar livremente, pouco importando se o fazem online ou offline. Vocês ouviram a voz do então ministro da Justiça, o André Mendonça. Olha, o nosso capitão acertou em cheio. Mais em cheio e muito mais satisfeito, mais contente eu fiquei, espero que todos vocês também ficaram. Foi quanto o Fachin, o maior petista que existe dentro, tirando o Moraes, claro, fora, o maior petista que existe dentro do STF é o Fachin. E ele acompanhou
com absoluto acerto, o André Mendonça. Tá certo que a primeira turma votou em peso contra os canais de direita. Mas, olha bem, o que mais me decepcionou ali, eu vou usar de toda a minha franqueza com todos vocês. O que mais me decepcionou ali foi o advogado do Lula, o então chamado Zanin. O Zanin me decepcionou muito, mas muito, porque embora ele sempre foi advogado do nosso maior adversário, do ladrão desse país que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, ele sempre defendeu o indefensável. E isso fez dele grande advogado. Um advogado que eu, em particular, tirava o chapéu, porque achava ele um advogado de excelência. Quando ele foi para o Supremo, eu achei que ali iria aquele advogado, mas não. Foi, infelizmente, aquele ministro. Igualzinho, não tem nada a perder, nem para o Dino, nem para o Alexandre de Moraes. É igual. Ele enterrou, não existe mais aquele advogado que era defensor do indefensável. Tanto bom ele era que ele fez de um ladrão presidente da República. Ele poderia estar do nosso lado, porque hoje ele é eterno ministro. Mas é a minha opinião. Escreva aí embaixo o que vocês acham. O Jornal da Cidade traz a seguinte notícia: uma voz se levanta no julgamento que pode calar o Brasil. E sabe de quem que é essa voz, gente? Além da do Mendonça, veja bem, o deputado Marçal Van Hatten publicou em seu texto as suas redes sociais alertando sobre o julgamento que pode calar o Brasil. Isso foi o Marcelo. Nesta quinta-feira, dia 26, o STF retoma o julgamento do Marco Civil da internet, e o que está em jogo é a liberdade de expressão de todos nós. A maioria dos ministros já votou para responsabilizar as plataformas por conteúdos publicados por seus usuários. Na prática, isso obrigará as redes sociais a censurar previamente tudo que é postado, sob pena de punição judicial. Mas uma voz se levantou dentro do Supremo contra esses absurdos que há do ministro André Mendonça. Por isso que eu digo, gente, ele realmente um ministro que nos dá orgulho. Em voto muito lúcido, Mendonça alertou que punir plataformas por postagem de usuários é atacar a liberdade de expressão. Suspensões e remoções preventivas são formas de censura prévia, o que a tarefa de regular o espaço público digital deve caber a quem tem legitimidade democrática, o parlamento. Isso somente o parlamento pode fazer isso, mas não com esse presidente que nós temos lá, que infelizmente deixa muito a desejar. Para defender o próprio pai, ele vende a própria alma. O parlamentar, ao recusar o PL da censura 2630, já decidiu.
o Marco Civil Constitucional e não deve ser alterado, que o Supremo faz agora importando usurpar as atribuições do Congresso Nacional, novamente agindo contra a Constituição e a democracia. Gente, é muito difícil a gente ouvir, ver o que pode falar um deputado, mas, repito com as palavras, Moraes está visivelmente abalado. Outros ministros já se manifestaram sobre a real possibilidade de sanções dos Estados Unidos. A conta está chegando. No polêmico livro, olha bem, a conta está chegando. Isso quer dizer que Alexandre de Moraes e sua tropa vão ser sancionados. E o Trump, ele não brinca em serviço. Vocês viram, ele acabou com a guerra em menos de 3 minutos. Jogou lá 3 bombas, pronto, acabou a guerra. Se ele quiser, ele acaba com a guerra da Rússia também em meio-dia. É só ele querer. Aqui no Brasil, ele acaba com essa ditadura em 2 minutos. Assim que ele assinar o papel. Porque ele é o bom, porque ele... Não é isso não. Porque ele é o maior presidente do mundo. Ele é o homem mais poderoso do mundo. É justamente o homem que o Alexandre de Moraes foi peitar. Agora, durma-se com um barulho desse. Ele só não atacou o Brasil por causa do povo. Israel só não atacou o Brasil por causa do povo. Porque lembra bem, no nosso país hoje, corrupto, ladrões que são condenados, vêm aqui e passam otimamente bem, e muito bem, eles passam. Senhores e senhoras, eu sou o Alvarenga e esse é o Viva Notícia. Espero que vocês todos inscrevam no canal, façam com que o canal seja realmente forte e que ele dispute com os grandes canais. Fiquem todos com Deus e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau.